sessão. Irenaldo, temos apenas um minuto, mas eu queria a sua opinião. O Sinduscom ficou satisfeito com a aprovação daquela revisão no plano diretor da cidade pela Câmara Municipal? Ficou. Nós tivemos uma participação efetiva. A forma que o Sinduscom resolveu contribuir foi uma forma absolutamente técnica. Nós oferecemos uma série de apontamentos, uma série de sugestões bem fundamentadas ao vereador relator, Tavinho Santos, e felizmente aquela casa, dentro do maior espírito de democracia, não apenas o Sinduscom, mas muitas outras entidades, o relator incorporou essas modificações dentro do seu substitutivo, e no nosso ponto de vista o plano diretor de João Pessoa se aproximou mais da feição da cidade, uma feição mais moderada. Ele se tornou-se menos intervencionista, menos duro e, ao mesmo tempo, um potente instrumento de política urbana à disposição dessa segunda gestão do prefeito Ricardo Coutinho, que nós desejamos que seja absolutamente coroada de êxito, porque isso faz bem ao nosso coração e faz bem a todos os pessoenses. Reinaldo, a gente observa sempre, quando dá uma elevada no dólar, alguns preços também sobem. O dólar baixa, mas os preços continuam lá em cima. Isso se deve a quê, economista e Irenaldo Quittense? Tanto o consumidor como o empresário são seres muito racionais. Existe um processo de autoproteção, né? Isso, na verdade, foi um componente muito ruim naquela espiral inflacionária que nós tivemos nos anos 80. Em economia se chama de inflação inercial. É aquela inflação que deriva da tentativa que o empresário faz de se proteger ante a inflação que virá. Portanto, ele raciocina do seguinte modo: ele diz, olha, os preços estão subindo aí à razão de 10, 15% ao mês. Eu vou me proteger, já vou fazer aqui no meu estoque uma remarcação preventiva de 2 ou 3 ou 4, 5 pontos a mais do que isso. Então, na verdade, se a inflação prevista era de 14 ou 15, ela passa a ser automaticamente de 17, 18 ou 19. Eu acho que, na verdade, o fato dos preços não baixarem quando o dólar baixa é muito mais um movimento de autoproteção, tendo em vista a histórica oscilação do câmbio, né? O empresário, ele não se sente, ele que depende do crédito em dólar, ele não se sente confortável para baixar de pronto e daqui a pouco o dólar subir de novo, né? Nós temos um regime de câmbio livre ou mais ou menos livre. Todas as vezes que se tentou engessar o câmbio na economia foi um desastre. Aliás, todas as vezes que se tentou engessar qualquer coisa, né? Vocês lembram daqueles tabelamentos malucos, aqueles congelamentos que só faziam o produto sumir do mercado formal e reaparecer no mercado informal, normalmente majorado em 20, 30, 40, 50%. A gente lembra daquele período negro. Então eu acho que baixará, né? O empresário tenderá, num determinado momento, a absorver essa redução do câmbio, repassando para o consumidor. Mas não de pronto, como a gente imagina, porque ele não tem a confiança de que aquela situação presente se manterá, né? Em geral, é mais ou menos essa explicação. Irenaldo, a gente tinha a impressão de que os imóveis andavam muito supervalorizados ultimamente. Com essa crise, quer dizer, o setor imobiliário não pode fazer o que vem fazendo as montadoras aí para desovar estoques, oferecer descontos para atrair consumidores? É possível, Malvino. O mercado é soberano, né? O mercado ele é absolutamente soberano e quem define o preço, na verdade, não é o empresário, não é o construtor, é o mercado. Eu costumo dizer aos meus parceiros que o mercado ele é inexorável. Se você errar no preço, a sua punição é seu produto encalhar. Você simplesmente não vende. Então, na medida em que você tem um enxugamento do crédito, na medida em que você tem uma certa retração do consumidor, o consumidor preocupado com as contas futuras, preocupado com a sua empregabilidade, né? Preocupado em se vai ter um contrato imobiliário, é uma relação de longo prazo. Então, você só assume se você tiver a segurança absoluta de que conseguirá pagar, arcar com aquele ônus 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos para frente, como é o caso dos financiamentos bancários. Portanto, na medida em que essas situações acontecem, é natural que você tenha alguma redução nos preços de qualquer produto, não apenas dos imóveis. Nós estamos esperando um ajuste de mercado
para os próximos dias. Isso é absolutamente natural. O que está acontecendo com os carros deverá acontecer com a maior parte dos setores. Entretanto, é preciso que seu telespectador perceba que os imóveis aqui em João Pessoa ainda são os imóveis mais baratos do Brasil. Apesar de, eventualmente, você ter um empreendimento cujos apartamentos chegam a 1 milhão, 1,5 milhão, etc., mas esses apartamentos que chegam aqui a 1 milhão, 1,5 milhão, em outras praças, inclusive do Nordeste, podem chegar até a 3 milhões de reais. Em relação a Natal, em relação a Recife e em relação a Fortaleza, o mercado de João Pessoa está hoje, eu lhes asseguro, pelo menos entre 20% e 30% mais barato. Portanto, será, eu diria que talvez não haja uma redução, talvez haja uma estabilização, uma interrupção nessa curva de elevação que o mercado imobiliário vinha trilhando, fruto, eu repito, da ansiedade da demanda, uma demanda reprimida durante os anos em que nós não pudemos atender essa determinada fatia da população, Então eu acho que haverá, na verdade, uma estabilização dos preços, o que é muito confortável, isso é bom para nós também. O que eu espero, Malvino, Gilson e telespectador, é que essa estabilização nos preços dos produtos, ela signifique também uma estabilização no preço dos insumos, no preço daqueles produtos, daqueles materiais que, na verdade, compõem o nosso produto. É importante porque, senão, a gente é empurrado a trabalhar numa margem de lucro que é perigosa, que é deletéria. Agora, a propósito, o que é que mais onera na construção civil? Nas construções verticais, o somatório de 2 itens fundamentais, que são o aço e o concreto, esses já levam mais de 30% dos custos, E a gente sabe que todos dois estão aí num processo de cartelização muito antigo que nos atrapalha bastante. Existe uma luta nacional contra isso, existem entendimentos, existem diálogos, mas a gente não tem tido a contribuição do governo no sentido de, por exemplo, liberar em definitivo a exportação desses produtos, a importação desses produtos. A burocracia de importação ainda é muito complicada e a gente precisaria, na verdade, trazer esses produtos de outros países para cá, para ver se a gente consegue democratizar mais o acesso. São muito poucas empresas para fornecer a muita gente, E quando há muito poucas empresas, é fácil elas sentarem em torno de uma mesa e discutirem ali alguma questão relativa a preço. E, Reinaldo Quintães, os olhos dos empresários da construção civil estão voltados para que área aqui de João Pessoa? Lado da praia, ali com o ponto turístico, ou um pouco mais ali para Cabedelo? Que área? Gilson, com a inserção, as modificações que nós fizemos agora, no plano diretor de João Pessoa, nós transformamos, graças a Deus, nós transformamos a outorga onerosa num instrumento de política urbana. Ela era um instrumento eminentemente arrecadatório, ela visava quase que unicamente a arrecadação. Com a modificação que nós introduzimos, no momento em que nós conseguimos diferenciar a incidência da alíquota da outorga nos diversos bairros de João Pessoa, a nossa expectativa é que o adensamento populacional da orla seja avance menos e você tenha, do ano que vem em diante, uma verticalização de bairros que durante muitos anos permaneceram horizontais. Lhe cito como exemplo a Torre, o bairro dos Estados, Tambaúzinho, Jaguaribe, 13 de Maio. São bairros muito bons, excelentes, muito bem localizados, que têm as suas